o exército alemão introduziu o tanque Tiger I no ano de 1942, o que provocou grande agitação entre as forças aliadas. A necessidade de superar a sólida blindagem alemã tornou-se cada vez mais evidente para o exército britânico, levando ao desenvolvimento de veículos inovadores. O canhão antitanque britânico de 17 libras destacou-se, superando todos os outros canhões perfurantes de blindagem utilizados pelos aliados, e foi prontamente adaptado para ser montado em diversos chassis de tanques. Devido a atrasos e obstáculos encontrados nos projetos completamente novos do Cruiser Mark VIII Challenger e Cromwell, o governo britânico estava aberto à ideia de modificar tanques já existentes. Os tanques Sherman foram amplamente utilizados pelo exército britânico durante a guerra. Embora houvesse a expectativa de desenvolver modelos de tanques próprios em breve, a instalação do canhão de 17 libras no Sherman foi aceita, apesar da oposição inicial do governo. O apelido Firefly foi adotado devido ao intenso clarão proveniente da boca da arma principal. Após solucionar o desafiador problema de instalar um canhão tão imponente na torre do Sherman, a produção do Firefly foi iniciada no início de 1944, a tempo de equipar o 21º Grupo de Exércitos do Marechal de Campo Bernard Montgomery para os desembarques na Normandia. O canhão de 17 libras, concebido como sucessor do canhão britânico Quick Firing de 6 libras, foi o canhão-tanque britânico mais poderoso durante a guerra e um dos mais poderosos de qualquer nação, com capacidade para penetrar blindagem mais espessa do que o KWK-36 de 88 mm do Tiger I alemão. A arma de 17 libras era impressionante, conferindo ao Firefly um soco real no campo de batalha. Com a utilização de munição APCBC padrão, o Firefly equipado com o canhão de 17 libras poderia em teoria penetrar 163 mm de blindagem a 500 metros e 150 mm a 1000 metros. A munição APDS era capaz de perfurar cerca de 233 mm a 1000 metros, o que teoricamente permitia superar a blindagem de quase todos os veículos blindados de combate alemães a qualquer distância possível. No entanto, os projéteis APDS produzidos durante a guerra frequentemente careciam de precisão, e o penetrador de 50 mm demonstrou ser menos eficaz após perfurar a armadura inimiga em comparação ao projétil APCBC de 76,2 mm. Além disso, a munição APDS era escassa até depois do conflito. Apesar de suas maiores capacidades antitanque, o canhão de 17 libras carecia de um projétil de alto explosivo eficaz. Portanto, revelava-se inferior ao canhão padrão de 75 mm do Sherman, quando se tratava de alvos mais leves, como infantaria, edificações e veículos com blindagem leve. A produção em série do Firefly teve início em janeiro de 1944 e até 31 de maio do mesmo ano. Um total de 342 unidades do Sherman Firefly foram entregues ao 21º Grupo de Exércitos em preparação para os desembarques do dia D. O momento foi oportuno, visto que, no início de 1944, a inteligência aliada começou a perceber que os alemães estavam operando tanques de maior potência, como o Panther, em proporções mais substanciais do que se previa. No entanto, essa informação demorou para chegar aos planejadores militares aliados, que erroneamente presumiam que o Panther, assim como o Tiger, seria um tanque pesado raro com produção limitada. Como consequência, a quantidade de Panthers implantados surpreendeu os comandantes das forças aliadas e as tripulações de tanques. Apenas cerca de 500 dos 2.300 tanques alemães presentes na Normandia eram Panthers e Tigers, enquanto o restante consistia em Panzer IV, caça-tanques Sturmgeschütz e outros veículos blindados suscetíveis aos projéteis de 75 mm dos Shermans. Devido à significância das operações de Caen e Montgomery, que imobilizaram as forças blindadas alemãs nas posições defensivas diante das forças britânicas, permitindo que as unidades americanas avançassem em direção ao oeste, as unidades britânicas e outras pertencentes à Commonwealth se encontraram diante de mais de 70% dos tanques alemães, empregados durante a Batalha da Normandia, assim como mais da metade das unidades de elite Panzer da Waffen-SS bem equipadas. Consequentemente,
O Sherman Firefly possivelmente se tornou o tanque mais precioso sob a tutela dos comandantes britânicos e das demais nações da Commonwealth. Isso se devia ao fato de que era o único veículo do exército britânico capaz de confiantemente perfurar a blindagem frontal dos Panthers e Tigers em distâncias de combate padrão na Normandia. Os alemães também reconheceram essa nova ameaça e supostamente instruíram suas tripulações de tanques a priorizar a eliminação dos Fireflies. Mas tal instrução nunca foi confirmada pelas tripulações alemãs. De maneira similar, as tripulações dos Fireflies compreenderam que essa nova e poderosa arma, facilmente identificável devido ao seu cano consideravelmente mais longo, seria o alvo principal. Como resposta, desenvolveram uma estratégia brilhante para camuflar os Fireflies. Algumas tripulações optaram por pintar a metade frontal do cano de verde-oliva, na parte inferior ou de branco com verde escuro na parte superior, conferindo-lhe uma camuflagem deslumbrante que dava à arma a aparência de possuir o comprimento convencional de um M4 Sherman. Devido ao valor considerável atribuído aos Fireflies, era prática comum que os comandantes realizassem reconhecimentos do campo de batalha antes das operações, a fim de identificar posições vantajosas para observação. Durante os confrontos, os Fireflies permaneciam nessas posições, fornecendo cobertura aos Shermans convencionais à medida que avançavam. Esses Fireflies eliminavam qualquer tanque inimigo que se revelasse ao disparar contra os Shermans em avanço, e somente avançavam quando os Shermans convencionais garantiam a área ou quando as capacidades de cobertura dos Fireflies se esgotavam. De modo semelhante, durante os deslocamentos, os comandantes optavam por posicionar os Fireflies na retaguarda, reduzindo assim a probabilidade de serem alvejados. O aprimoramento do poder de fogo do Firefly era imensamente valorizado e provou sua eficácia em diversos confrontos, tendo nocauteado Tigers e Panthers a grandes distâncias, além de lidar com tanques menos imponentes, como os Panzer IV e os caça-tanques Stug. O Firefly, pertencente ao tenente G.K. Henry, evidenciou esse aumento de poder de fogo durante a defesa de Norriem-Bessen em 9 de junho de 1944, contra um ataque da 3ª Companhia do 12º Regimento SS Panzer, da 12ª Divisão SS Panzer. O comandante da SS, Kurt Meyer, ordenou um ataque a Norrey com 12 Panthers da 3ª Companhia e Infantaria, visando expulsar os canadenses como parte de uma operação mais ampla para forçar os britânicos e canadenses a recuar em direção ao mar. Às 13 horas, os Panthers lançaram um ataque total à cidade, disparando suas armas sem interrupção. Eles ultrapassaram rapidamente o apoio da infantaria, que foi forçada a se proteger do fogo da artilharia aliada. 9 Shermans padrão dos primeiros Hussardos canadenses abriram fogo contra os flancos dos Panthers que se aproximavam a cerca de 1.000 metros. O soldado A. Chapman, artilheiro do tenente Henry, aguardou até que os Panthers se alinhassem como patos em fila, antes de derrubar rapidamente 5 Panthers com apenas 6 disparos. O ataque alemão foi rechaçado, resultando na destruição de 7 dos 12 Panthers. Uma situação similar ocorreu em 14 de junho, durante a Operação Perch, após a captura da vila de Lingevre, próxima a Tilly-sur-Seulles. O sargento Harris, da 4ª Guarda Dragão, conduzindo seu Firefly, acompanhado por 3 Shermans padrão, estabeleceu posições defensivas ao lado das tropas de infantaria. Utilizando seus binóculos, o sargento Harris avistou 2 Panthers se aproximando do leste. Com uma distância de 800 metros entre eles, ele abriu fogo e eliminou o líder Panther com seu primeiro disparo, seguido pelo segundo tiro que derrubou o segundo tanque. Posteriormente, ele reposicionou-se para uma localização estrategicamente camuflada no flanco oposto da cidade, ao notar a aproximação de 3 Panthers vindos do oeste. Em coordenação com seu artilheiro, eles efetuaram 3 disparos precisos que imobilizaram esses tanques inimigos. Durante a Operação Totalize, em 8 de agosto de 1944, os Fireflies britânicos e canadenses, talvez em sua ação mais renomada, aniquilaram 5 tanques Tiger e neutralizaram o líder do ataque, o notório comandante de tanques alemão, Michael Wittmann. O engajamento envolveu os Fireflies do Esquadrão A, da 1ª Northamptonshire Yeomanry, da 33ª Brigada Blindada, juntamente com um esquadrão do Regimento de Fuzileiros de Sherbrooke, da 2ª Brigada Blindada Canadense
e o Esquadrão B do 144º, Regimento do Royal Armored Corps da 33ª Brigada Blindada. Esses veículos emboscaram um grupo de 7 tanques Tiger da 3ª Companhia e do quartel-general do 101º Batalhão de Tanques Pesados da SS, apoiados por tanques Panzer IV e canhões de assalto Stug IV, infligindo perdas substanciais aos alemães. Os Shermans, devido à sua agilidade e mobilidade, tinham a vantagem de manobrar e se posicionar mais eficazmente em comparação aos Tigers. Junto com o Churchill, o Firefly provavelmente foi o tanque britânico mais célebre da Segunda Guerra Mundial. Ele era capaz de enfrentar os tanques alemães e, pelo menos teoricamente, eliminar qualquer veículo alemão da época. Apesar de suas limitações, o Firefly é reconhecido como um dos melhores tanques aliados durante a guerra e, inquestionavelmente, o mais destacado em seu papel antitanque. E agora eu gostaria de saber sua opinião. Comente. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar seu like. E assim fico por aqui. Até a próxima!